Do PISM de 2026, que diz o seguinte: a equação química não balanceada apresenta a seguir a representação da obtenção do etanol, C2H6O, e a partir da sacarose, C2H22O11, sob oxidação enzimática, dados que 1 mol é 6 vezes 10 a 23 moléculas. Bom, a equação química aqui, ela não está balanceada, essa é uma informação muito relevante da questão. Ela te dá a fórmula molecular do etanol e também da sacarose, né? E então a gente tem a reação aqui, a sacarose reagindo com a água, formando etanol e CO2. Após o balanceamento, levando em consideração que não está balanceado, da equação, 1 mol de sacarose produzirá. Bom, vamos lá. O que a gente pode perceber aqui? Se não está balanceado, o primeiro item é que a gente balanceia. A gente tem que fazer a reação, se ela não tiver feita, depois balancear. Esse balanceamento, a gente pode tentar um balanceamento por tentativa, seguindo aquela ordem do macho, por exemplo, metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio, ou a gente pode tentar um balanceamento por oxidação. Lembrando que essa questão ela até deu um indício que a gente tinha um processo de oxidação, quando ela fala que está sobre a oxidação enzimática. Isso aqui é um indício que há variação de NOx na reação. Então, a gente vai optar, porque vai ficar muito mais fácil fazer um balanceamento por oxidação e analisar a questão antes. Para a gente fazer o cálculo do NOx, dessas substâncias, que esse seria o primeiro passo para o processo de oxidação, o que nós vamos fazer? A gente vai calcular o NOx primeiro da sacarose, então vamos calcular lá o NOx do C12H22O11, lembrando que numa substância orgânica como essa, o NOx do hidrogênio e do oxigênio, eles são fixos, né? Mais 1 para o hidrogênio e menos 2 para o oxigênio. Então, o carbono ele pode variar em compostos orgânicos. Nós vamos ter lá 12 vezes X, que é seria o NOx do carbono, que é o que eu quero encontrar, mais 22 vezes 1, que é o NOx do hidrogênio, mais 11 vezes menos 2, que é o NOx do oxigênio. A gente vai igualar isso aqui a zero. Por que a gente vai igualar isso aqui a zero? Porque a gente está diante de uma substância neutra. Então, ela é igual, o NOx dela vai ser igual a zero. Neutra quer dizer que não é um cátion nem um ânion, não tem nenhuma carga em cima aqui. Então, fazendo esta conta aqui, a gente vai lá descobrir que a gente tem 12x mais 22 menos 11 vezes menos 2 vai dar menos 22. E aí, a gente vai anular esses dois aqui e descobrir que o nosso x é igual a zero. Então, a gente já sabe que o NOx desse primeiro carbono aqui é zero. Agora, a gente vai fazer o cálculo para o etanol, o carbono do etanol, C2H6O. Então, o que nós vamos fazer? 2 vezes o NOx do carbono que eu quero saber, mais 6 vezes o NOx do hidrogênio, que é 1, mais 1 vez o NOx do oxigênio, que é menos 2. Isso aqui vai dar zero. Então, resolvendo isso aqui, 2x mais 6 menos 2 igual a zero. 2x, repetindo aqui 2x, fazendo aqui, ó, 6 menos 2 vai dar mais 4, igual a zero. Passando para o outro lado, 2x vai ser igual a menos 4, então x vai ser igual a menos 2, porque esse 2 vai passar dividindo. Então, eu descobri que o NOx dessa substância aqui é menos 2. Agora, eu vou fazer do CO2. Para o CO2, o que a gente vai ter? 1 vezes x, né? 1 vezes x, mais 2 vezes menos 2. Isso aqui
é igual a zero, x menos 4 igual a zero. Então, a gente vai descobrir que o NOx do carbono ali, do CO2, é mais 4. Então, aqui é mais 4. Esse processo aqui foi para a descoberta do NOx das substâncias. Agora, o que a gente vai fazer? Vou até mudar de cor aqui, a gente vai calcular, fazer o balanceamento, de fato, por oxidação. Como que a gente faz o balanceamento por oxidação? Aquela substância em que você observa que diminuiu o NOx durante o processo, ela é chamada de redutor. E aquela que aumentou o NOx durante o processo, a gente diz que ela oxidou. Então, se a gente observa o carbono tomando em consideração como o etanol, ele foi de 0 a menos 2. Então, ele reduziu. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos calcular aqui o potencial, a variação de redução desse carbono. Como que a gente vai fazer isso? Contar as unidades que variou, foi de 0 para 2, variou 2 unidades. E considerar a espécie que variou, a quantidade de átomos que variaram. Eu tenho 2 átomos de carbono aqui, então vou multiplicar isso aqui por 2. Quando eu faço isso, eu descubro que eu tenho uma variação na redução de 4. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para a oxidação. Então, na oxidação, o que a gente vai ter? Quem oxida, né, é aquele que aumenta o NOx. Quando eu considero esse carbono aqui, eu tenho um aumento de NOx. Variou de 0 para 4, então variou 4 unidades. E quando eu olho para cá, eu vejo que eu tenho um carbono só. Então, vou multiplicar isso aqui por 1. Eu vou multiplicar isso aqui por 1. E aí, a gente vai ter ali a variação também de quem oxidou. Então, multiplicando por 1, a gente vai ter aqui igual a 4. O nosso próximo passo seria inverter, né? Quem oxida, aquele valor de variação de quem oxida passa a ser a de quem reduz, e de quem reduz passa a ser de quem oxida. Mas, como é um valor igual, a gente pode colocar ali, né, sem essa preocupação tão grande assim, o 4 e o 4. Aqui 4 e aqui 4. E aí, o que a gente tem? Quando a nossa reação está balanceada, a gente pode observar que quando a gente tem 1 mol de sacarose, nós vamos produzir 4 mols tanto de etanol quanto de CO2. Os dois produzem nessa reação específica 4 mols. Aí a gente pode observar, vendo as nossas respostas, que está relacionado ao número de moléculas. Essa informação aqui, traduzindo ela para uma linguagem matemática, ela diz que em cada 1 mol eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E aí, a pergunta é, quando você tem 4 mols, né, que é o que forma aqui, a gente vai ter um valor de X. Então, esse X aqui em roxo vai ser o quê? 4 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Então, fazendo esta conta aqui, 4. Fazendo esta conta aqui, 4 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, a gente vai encontrar um valor igual a 24 vezes 10 elevado a 23. Mas como está numa potência, a gente não pode deixar um valor maior que 10. Então, a gente anda com uma casa para a esquerda, vai ficar 2,4, e acrescenta um valor aqui nessa potência, 10 elevado a 24 moléculas ou de etanol ou de CO2 nessa questão. E aí a gente confronta com as alternativas e a gente observa que a resposta correta seria a letra D.